Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, sou professor de Processo Civil, Prática Forense e Previdenciário na Escola Superior Dom Helder Câmara e PUC Minas. E a temática da nossa videoconferência de hoje, dia 15 de 2020, é o processo de inventário, mais exatamente o procedimento especial de jurisdição contenciosa do inventário e da partilha. Quando nós falamos, eu informo a todos os presentes, né, que vocês estão sendo gravados e que essa videoconferência ela vai ser disponibilizada para os senhores no YouTube, para aqueles que não puderam estar presentes na aula de hoje. Quando nós falamos de inventário e partilha, vocês têm que entender o inventário como um procedimento especial de jurisdição contenciosa, em que se admite inúmeros incidentes dentro do procedimento, Entre esses incidentes, vocês poderiam falar habilitações de crédito, nós poderíamos falar de colações, trazer bens à colação, nós poderíamos falar de destituição de inventariante, nós podemos ainda falar sobre ação de sonegação, quando o inventariante se omite na inclusão de bens pertencentes ao espólio. Então, nós estamos falando de um processo que ele tramita normalmente na vara de sucessões, ele tem o juízo universal, que é o juízo do inventário, mas nós temos também as competências de foro, porque se houver subdivisão de normas pela lei de organização judiciária, nós podemos ter algumas ações que tramitem em outras varas e outras que tramitem em apreensão ao inventário. Exemplo, vamos supor que uma companhia em união estável, né, queira ser a inventariante e o juiz do inventário não queira declarar a união estável dentro do inventário porque não existe prova documental, né? Essa falta de prova documental, ela é essencial, porque o juiz tem competência para declarar a união estável dentro do inventário, desde que a matéria não seja de alta indagação e esteja provada por documentos. Todas as matérias que não estiverem efetivamente comprovadas por documentos dentro do inventário, elas devem ser remetidas às instâncias ordinárias. O que são as instâncias ordinárias? Essa companheira poderá ajuizar uma ação declaratória e de união estável perante a vara de família. Vamos imaginar, então, que um dos herdeiros não concorde, por exemplo, com a habilitação de um crédito dentro do processo, como incidente processual ao inventário, e o juiz verifique que há necessidade de produção de prova oral e pericial. O juiz do inventário não vai realizar essa perícia, Então, o que ele vai fazer? Encaminha a parte às instâncias ordinárias. E o que vai ser a instância ordinária? O suposto credor vai ter que ajuizar uma ação de cobrança, ou uma ação monitória, ou até mesmo uma ação de execução em face do espólio, tá? E essa ação vai tramitar na vara cível competente para o conhecimento dessa ação. Isso é extremamente importante, senhores. O que eu quero mostrar para vocês dentro do processo de inventário? A gente sabe que, na prática, os juízes gostam que o inventário tramite pelo rito de arrolamento sumário. E o que é um rito de arrolamento sumário? É aquele inventário que tramita, senhores, sem litígio nenhum. Como assim sem litígio? Primeiro, todos os herdeiros, todos os sucessores a título universal, que são os herdeiros, e a título singular, que são os legatários, estão de acordo com todos os elementos do inventário. E, normalmente, eles nomeiam um único advogado para conhecer e processar daquele inventário. Tá? Então, aquele advogado, ele pega a procuração de todos os herdeiros, né? Pega o RG, o CPF, todos os herdeiros, pega a certidão de casamento ou de nascimento, que é obrigatória dentro do inventário, porque o título cível é que tem que ser juntado para comprovar a situação de sucessor, né? E ajuiza o inventário, pede a abertura do processamento do inventário ao juiz da vara de sucessões. Nisso que ele faz essa petição, ele já automaticamente já apresenta as primeiras declarações, né? Em que ele indica os dados e os elementos constitutivos do falecido, indica ainda quais são os bens e direitos passíveis de partilha.
Então, isso tudo nas primeiras declarações. Fala quais são as dívidas do espólio, ele pode fazer isso, ele deve fazer isso. E depois das primeiras declarações, ele já apresenta o esboço de partilha amigável. Então, atenção, não há briga com relação ao inventariante, não há briga com relação aos bens e direitos que serão inventariados, não há litígio com relação ao valor desses bens, não há nada, não tem litígio, e não há litígio ainda com relação à forma de divisão desses bens. Se isso acontece na prática, esse inventário tramita pelo rito de arrolamento sumário. E aí, esse inventário, ele deixa de ser um procedimento especial de jurisdição contenciosa e se transforma num procedimento especial de jurisdição voluntária, tá? Porque não há litígio, todos estão de acordo, há consenso em relação a todos os elementos do inventário. Na prática, todo juiz de vara de sucessões quer que o inventário tramite pelo rito de arrolamento sumário. Todo juiz quer isso. Tá? E por quê? Porque aí o procedimento deixa de ser um procedimento judicial litigioso, que tramita pela jurisdição contenciosa, e ele vai tramitar pela jurisdição voluntária. Não vai ter que citar ninguém, E aí a única dificuldade do inventário vai ser a comprovação de todas as quitações fiscais. Tá? E o que seriam as quitações fiscais? A juntada da CND, Certidão Negativa de Débito da União, do falecido, que ele não deve impostos federais como pessoa física para a União. Se ele tiver propriedade rural, ele vai juntar a certidão negativa de débito federal com relação ao imóvel rural, porque o ITR é um imposto federal. Vai ter que juntar a certidão negativa de débito do estado aonde o falecido residia, para provar que ele não deve ICMS, IPVA e outros tributos estaduais. Vai ter que juntar ainda um documento que é a prova da quitação do ITCD, que a gente chama de certidão de quitação ou desoneração do ITCD junto à Fazenda Pública Estadual. Então, ele vai ter que fazer uma declaração administrativa via processo administrativo, que em Minas Gerais a gente chama de sistema SIAD. E aí, depois que ele apresenta todos os herdeiros, todos os bens, todas as avaliações, a Fazenda Pública Estadual, ela avalia o bem, né? E depois que ela avalia o bem, ela faz o lançamento do tributo, que a gente chama de Imposto de Transmissão Causa-Morte do Doação. Depois que ele lança esse tributo, o inventariante ou os herdeiros vão ter que pagar a AIS, que é os documentos de arrecadação estadual, e vão demonstrar dentro do processo do CIARE que o imposto foi pago, né? Ou houve um parcelamento desse imposto. Depois que ele pagou esse imposto ou que parcelou, é possível a emissão da certidão de quitação ou desoneração do ITCD, que tem que ser juntada dentro do inventário. E, finalmente, devem ser juntadas também as certidões negativas de débito dos municípios aonde o falecido residia e onde ele tinha bens. Por quê? Tá claro, senhores? As declarações dos estados também se vinculam aonde ele tem bens. Porque o ITCD deve ser recolhido junto à fazenda pública onde está situado o bem imóvel que está sendo objeto de partilha. Então, se, por exemplo, vamos lá, nós que somos mineiros, o falecido tinha bens em Belo Horizonte e em Guarani, vai ter que juntar a certidão negativa de pessoa física do Estado do Espírito Santo e do Estado de Minas Gerais, e ainda vai ter que se juntar a certidão de quitação do ITCD do Estado do Espírito Santo e também do Estado de Minas Gerais. E aí, quando a gente fala das certidões negativas de débito municipais, você tem que juntar tanto a da pessoa física, aquela pessoa física que morreu, né, o falecido, para provar que ele não deve ISSQN ou outros tributos municipais, quanto também dos imóveis, porque o IPTU, ele é nada mais, nada menos do que um imposto municipal. Então, você tem que provar que o falecido também não devia IPTU com relação aos imóveis que estavam situados na circunscrição daquele município. Tá bom? Então, senhores,
Depois que for provada a quitação de todos os impostos de natureza de âmbito federal, estaduais e municipais, né, os autos vão concluir o juiz e o juiz profere uma sentença homologatória da partilha migável que foi apresentada no esboço de partilha e o inventário pelo arrolamento sumário, pelo rito de arrolamento sumário, termina. Depois que transita em julgado essa sentença homologatória, o juiz expede o formal de partilha, porque o formal de partilha é o documento hábil a ser registrado no cartório de registro de imóveis com relação, né, senhores, com relação aos bens que foram transmitidos para os sucessores. E a regra geral é que esse formal de partilha estabelece um condomínio pró-indiviso, né, entre aqueles que receberam os imóveis. Ou seja, se tinha um apartamento e 3 sucessores, os 3 sucessores tornam-se os novos proprietários, né? E aí, esse apartamento pode estar sujeito, né, a uma futura ação de extinção de condomínio, que nós já estudamos anteriormente, né, nesse semestre. Agora, se for um imóvel rural, né, grande, que foi partilhado entre 3 sucessores, estabeleceu um condomínio pró-diviso daquele imóvel rural, e aí é possível, respeitando a metragem mínima, né, você dividir aquele imóvel em partes iguais com valores de mercado equivalente. Eu gostaria de falar para vocês que se o quinhão hereditário de cada um dos herdeiros for bastante pequeno, aí o juiz vai expedir o que nós chamamos de certidão de partilha, que não é um formal, e é entregue para cada um dos sucessores. E esse é o documento que é capaz de fazer a transferência perante o cartório de registro de imóveis. Tá claro, senhores? Então, no momento, eu vou encerrar a nossa apresentação introdutória sobre o inventário, né? Porque hoje eu falei do rito de arrolamento sumário, que é aquele inventário que, em 90% dos casos, tramita perante a justiça, né? Na vara de sucessões da Justiça Comum Estadual. E aí é um inventário sem litígio, como também seria o inventário extrajudicial, mas eu deixo o inventário extrajudicial para a próxima aula relacionada com inventários. Então, muito obrigado a todos pela atenção e eu peço que se cuidem, tá? E eu vou me colocar à disposição da turma para eventuais perguntas.